Eu quero mais uma vez pedir para Jesus, o Espírito Santo, abençoar esse tempo que nós vamos estar meditando na palavra. Pai querido, mais uma vez nós te louvamos por o Senhor está conosco nesta conferência, está nos abençoando. O Senhor tem nos enriquecido, nos motivado de forma tão extraordinária, através de tantas palavras, dessa presença tão forte, neste período de louvor e adoração, nos workshops, enfim, Senhor, nós te adoramos e te agradecemos por tua graça e bondade sobre nossas vidas. Te agradeço por cada pastor que está aqui, ministério representado. Eu oro, Pai, que realmente eles voltem e consigam implementar, praticar e colocar em prática tudo que eles ouviram nessas conferências aqui, nessas ministrações, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu orando agora lembrei, as duas palavras, que dizem que são as duas palavras em inglês que descreve o casamento: workshop. Work quer dizer trabalho e shop quer dizer compra. Então essas duas coisas, Ele trabalha, ela faz as compras. Dizem que tem mulher que quando o marido dá o cartão de crédito, ela até fala em língua: shop, 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 shop. Mas diz que tem duas palavras em português também que descreve o casamento. As duas palavras são beleza e paciência. São as duas palavras que descrevem o casamento. Mais ou menos assim: se deu certo, beleza; se não, paciência. Na verdade, o que eu vou falar hoje, eu ainda estou buscando um tema para essa mensagem. Essa mensagem, eu já dei vários temas, já preguei essa mesma mensagem com pelo menos 4 temas. Eu estou inventando mais um hoje à noite. Mas a verdade é que a ideia, sempre em cima do tema central: líderes cheios do Espírito Santo impactam o mundo. E eu quero falar de uma área aqui, de um aspecto muito importante, se nós queremos ter êxito, sucesso no ministério de uma igreja local. Isso não é só para o pastor titular, mas para toda a equipe pastoral e todos que estão exercendo algum tipo de liderança, tanto dentro da visão de célula, como dentro dos ministérios diversos da igreja. Tem uma frase dentro do modelo do MDA que ficou famosa, É um dos nossos lemas, Uma das nossas frases de efeito, que diz assim: ganhando multidões e cuidando bem delas, Então, hoje eu quero lançar uma outra frase, apesar que essa não é minha, pastor Ibe, mas essa daqui é um pouco de imitação dessa. Vai ser parceira dessa outra. A ideia é como mobilizar uma multidão e treinar bem elas. Porque eu quero falar exatamente sobre isso: como mobilizar uma multidão e treinar bem elas. Nós temos que entender o seguinte: o crescimento de uma igreja local está diretamente ligada com a realidade, com o avanço, com o sucesso na questão da mobilização de voluntários para trabalharem naquela igreja. Esse 1 bilhão de almas que nós temos que ganhar
nós vamos, antes de ganhar, primeiro levantar os ganhadores, primeiro recrutar essas pessoas. Quando Jesus estava aqui, ele falou exatamente isso. O trabalho é grande. O Ceará, né? O Ceará é grande, os cearenses que são poucos. A Ceará é grande. Os trabalhadores são poucos. O desafio da igreja é exatamente essa mobilização. E de uns tempos para cá eu venho pensando muito nisso. Porque o crescimento da igreja, o ritmo do crescimento da igreja local será sempre proporcional ao avanço, ao progresso, ao crescimento do número de voluntários numa igreja. A gente sempre pensa que o que Deus vai fazer para trazer crescimento é um grande avivamento, onde as pessoas vão converter adoidado, como diz o cearense. Vai vir gente, as igrejas vão lotar e não vai caber, porque o Espírito Santo vai soprar e vai empurrar os pecadores para dentro da igreja. Mas na verdade, não é assim que funciona. Antes de um avivamento chegar, Deus precisa preparar mão de obra qualificada para receber esse avivamento. Isto é muito importante. Então eu quero falar hoje sobre dicas que te ajudarão, como líder, a levar as pessoas da sua célula, do seu setor, da sua igreja, serem mais participativas e atuantes. Dicas de como despertar o interesse das pessoas e gerar nas pessoas o desejo de servir na igreja. Eu quero falar hoje à noite com vocês sobre dicas de como mobilizar realmente mais voluntários para os diversos ministérios da igreja. E por onde eu passo? Eu estou sempre junto com pastores. Minha rotina é muito próximo de pastores, de líderes. E sempre eu percebo que há uma expectativa, um clamor, um desejo, uma real necessidade no meio dos pastores, no coração desses homens, desses líderes de célula, de ministério, que seu povo, que sua célula, que seus membros, que suas ovelhas, que as pessoas que compõem seu ministério fossem mais participativas, mais fechadas, mais envolvidas, mais atuantes, que vestissem mais a camisa, que arregaçassem mais a manga. Não somente aqueles que já se envolveram, mas também ainda, principalmente aqueles que nunca se envolveram, aqueles membros que só estão no camarote, assistindo, que eles se voluntariassem mais, que eles saíssem da arquibancada e viessem para o gramado, para nos ajudar a fazer gol. Isso é um desejo, que eles se doassem mais. Tem pastores com uma igreja até relativamente grande, mas o percentual daqueles com os quais ele pode contar ainda é pequeno. E eu lembro que teve uma vez, o pastor Lucas estava querendo que nós mandássemos para ele um relatório, estatística, de que nós contássemos as pessoas da igreja. E eu lembro que eu perguntei: mas pastor, qual o número que você quer? Porque tem aquele pessoal que vai para a célula, tem o pessoal que vem para a escola dominical, que nessa época a gente tinha escola dominical de manhã, e tem aqueles que vêm para o culto de celebração. Quem que você quer que a gente conte? E eu lembro que o pastor Lucas respondeu para mim assim: conta com aqueles que você pode contar. E você sabe, essa é a crise de muitos pastores. Eles têm a estatística dos que frequentam as células, eles têm a estatística dos que frequentam os seus cultos, mas qual é a estatística daqueles que você pode contar?
O sonho de todo líder de célula é que sua célula, seus membros, o sonho de todo pastor é que seus membros fossem mais atuantes, estivessem envolvidos em alguma coisa na igreja local, deixassem de ser meros espectadores. E é um fato que a maioria das atividades e dos trabalhos realizados em uma igreja local, seja no âmbito, no campo, no território das células, como em outros aspectos e ministérios, só vai ser bem sucedidos se nós conseguirmos mobilizar voluntários. Olha o quanto isso é importante. Digamos assim, o sucesso desses trabalhos, eles podem ser comprometidos se nós não soubermos mobilizar voluntários. Então, eu estou convencido, e é um fato, se uma igreja local, ela quer ser relevante em uma cidade, na cidade onde ela está plantada, vai ser preciso aquela liderança, aquelas pessoas que estão em frente de algum trabalho, de algum ministério, vai ser importante aquelas pessoas crescerem na habilidade de mobilizar voluntários. Sabe por quê? Porque, com raras exceções, a esmagadora maioria dos serviços que uma igreja local presta para a sociedade e para a própria igreja local vai ser feito por mão de obra voluntária. Isso é um fato. A esmagadora maioria das atividades e serviços que uma igreja local oferece, presta para uma sociedade, para uma cidade, vai ser feito por mão de obra voluntária. Não tem como a igreja pagar todo mundo. Na verdade, o percentual de pessoas que vão ser remuneradas ou financiadas pela igreja vai ser pequeno diante do volume das pessoas que não serão financiadas. Então isso vai exigir das pessoas, daqueles que estão liderando o ministério, que estão liderando célula, que estão liderando ministério de criança, ministério de louvor, ministério disso, ministério daquilo, vai exigir dessas pessoas que estão na frente desse ministério, que estão supervisionando esses ministérios, que estão gerenciando esses ministérios, vai exigir deles a arte, a habilidade de recrutar e de treinar, de mobilizar esses voluntários. E por conseguinte, essa galera vai ter que aprender a lidar com gente. Na verdade, existe muitas vezes, por parte da igreja, uma tendência de transferir a responsabilidade para o pastor titular. Ó, pastor, nós estamos precisando de gente para trabalhar no ministério infantil, pastor. Eles tentam jogar a bola, a batata quente, para o pastor. E o pastor vem aqui domingo. Gente, pelo amor de Deus, estão precisando de gente para trabalhar lá no ministério infantil. Porque o líder do ministério infantil não sabe fazer isso, não especializou nisso, não sabe recrutar pessoas. Eles ficaram viciados de que, estou precisando, pastor, de mais líderes para me multiplicar uma célula. Fala aí no Tadel, pastor. Quando na verdade, essas pessoas que estão à frente desses ministérios, os líderes que lideram as células, são as principais pessoas, porque elas estão no contato com essas pessoas para mobilizar. Porque todo ministério na igreja se trabalha com gente, e alguns precisam crescer nessa habilidade, porque às vezes eles não só não sabem recrutar, como eles não sabem manter. Às vezes o pastor faz uma campanha
e 20 se voluntariam para ir para aquele ministério. E aí ele vai para aquele ministério, com um mês, os 20 só ficaram 2, 18 lavaram, porque aquele líder não soube nem manter os voluntários que o pastor titular levantou. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Ou só acontece isso na igreja dos outros? Porque o único ministério na igreja que não se trabalha com pessoas é no almoxarifado. Você vai trabalhar com caixa, com equipamento. Aí esse líder do almoxarifado não precisa ter habilidade de trabalhar com gente, porque ele só vai mexer com aquilo que sobra. Mas os demais vai ter que aprender. E eu costumo dizer que isso não é para muito jovem nem para muito velho. Eu estou convencido que o avanço, o progresso do nosso ministério está limitado à nossa habilidade ou inabilidade de influenciar, mobilizar, recrutar, motivar pessoas para serem voluntários. Em muitos casos, o que limita o progresso ministerial de alguns líderes é essa inabilidade. Às vezes eu converso com um pastor que ele fica: ai pastor, não sei o que está acontecendo, eu não sei porque que as pessoas não querem se envolver na minha igreja. É a queixa principal. Eu não entendo, eu vou lá em Santarém e vocês parecem que tem uma graça, o pessoal lá, todo mundo é voluntário, todo mundo quer trabalhar e tal, e não é fácil. Eu lamento, mas eu não posso ser o pastor titular da sua igreja, eu não posso ser o pastor, o líder do ministério que você está liderando. É você que tem que correr com a bola. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não. Podemos. Eu sei que a proposta não é para qualquer um, porque como disse o Bill Hybels, ele fala para os empresários lá, ele diz: a vida de vocês, empresários, é bem mais fácil do que a minha, como pastor. Para vocês conseguirem funcionários, cooperadores, para trabalhar na empresa de vocês, vocês têm argumentos fortíssimos. Você chega e fala assim: vem trabalhar comigo, que eu te pago X de salário, que eu assino a tua carteira, te dou férias, 13º, VT, vale transporte, te dou vale alimentação, te dou aqui mais 1% do lucro da empresa. Aí é fácil você ter muitas pessoas na fila querendo fazer parte da sua equipe, querendo se envolver no seu time. Mas ele disse: o meu caso é diferente, a minha abordagem, minha proposta é bem diferente. Eu chego e começo dizendo assim: ó, você precisa vir para a minha igreja, entregar a sua vida para Jesus, senão você vai para o inferno. Já começa assim. Depois que o cara finalmente aceita a mensagem, começa a vir para a igreja, ele fala assim: olha, agora que você está aqui na igreja, eu queria que você entendesse uma coisa: 10% de tudo que você ganha, você tem que dar para mim. Aí o cara já dá uma estranhada assim: meu Deus, o que é isso? Fala: não parou ainda. Eu queria que você estivesse aqui, além do domingo, pelo menos mais umas 2 noites, para ser treinado, para se envolver em alguma coisa. E quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar um pouquinho de experiência, e se errar, uns 2 puxões de orelha. É fácil mobilizar pessoas? Não, mas nós temos que crescer nisso, porque nós vamos precisar de voluntários. Quem que vai limpar? Quem que vai trabalhar com os adolescentes? Quem que vai trabalhar no Ministério do Louvor? Quem que vai para os encontros
para a cozinha, para descascar batata, para varrer, para limpar banheiro, para amarrar rede. Aqui vocês não amarram rede mais lá. Os nossos servos, eles amarram 150, 180 redes. O pessoal vai chegando, só vão entregando a bolsa, eles vão tirando e amarrando a rede. Lá os caras têm que ser especialistas em nó, porque se o encontrista cair, fica complicado. Agora, leva esse povo para lá. Quanto que a gente paga para eles? Nada. Eles vão passar o final de semana deles trabalhando igual um jumento e ainda paga. Ah, eu quero. Cinquentão, mano, cinquentão. Então, se você não souber fazer esse negócio aí, de fazer o pessoal vir, se envolver, dar o tempo, dar o dinheiro, dar a casa, dar o carro, você compromete o seu ministério, o crescimento. Então, se tem uma área que você tem que cair para dentro e aprender como faz, é isso aqui. Senão você vai ver só os outros passando assim por você. Meu Deus, o pastor está crescendo e eu não. Então, nós vivemos num tempo onde há muitas alternativas e opções de entretenimento, de lazer, de tarefa, além das tarefas de cada crente, das suas atividades normais da vida, que os crentes mal têm tempo para congregar. Tem alguns que falam assim: pastor, eu estou congregando, como diz o pessoal lá da minha terra, malamar. Chega meia hora atrasado e sai 15 minutos antes de acabar. E você ainda quer que eu me envolva com isso, com aquilo outro? E aí, meu irmão, que você vai ter que aprender a arte de mobilizar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos chamados para influenciar. Liderar é influenciar. Se você não influencia, você não lidera ninguém. E se você consegue influenciar, então você consegue liderar. Liderar é influenciar. O que é isso? É simples, é mover as pessoas do ponto A para o ponto B. É simples. Agora, a pergunta sempre é: pastor, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me fala. O que eu faço para as pessoas querer? O chefão da máfia, Al Capone, quando nós fomos em Chicago, nós fomos lá, vimos aquela imagem de cera dele dentro da prisão. Al Capone, ele dizia o seguinte: ele dizia assim: com 5 minutos de conversa e um 38 eu consigo fazer qualquer homem fazer o que eu quero. Agora, problema que nós não podemos usar os 38. Aliás, tem alguns pastores tentando, na base do chicote, na base da ameaça, e não funciona, irmão. Nós não vamos poder usar essa tática do Al Capone. Todos nós precisamos investir nessa habilidade de lidar com gente. O chamado de Deus para nós, como eu já disse, é lidar com pessoas. Nós temos que aprender definitivamente isso. Então, se nós queremos ter êxito nesse chamado, não temos escolha, nós precisamos crescer nessa habilidade. Jesus, ele é o nosso referencial. E Jesus era bom nisso. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Ele sabia influenciar pessoas. Então hoje eu quero falar de algumas coisas que podem dar um up em tudo isso. Pode te ajudar
a dar uma melhorada nessa habilidade. Você que é líder de célula, de setor, de ministério, preste muita atenção, que aqui vai o que eu quero te falar hoje à noite. Algumas atitudes, algumas sacadas que podem te ajudar. São verdades simples, são verdades antigas, mas que podem turbinar e elevar o envolvimento e o interesse do seu pessoal, tanto aqueles que já estão dentro quanto aqueles que nunca entraram. Primeiro, nós temos que garantir que do pastor titular até o mais recém-líder de qualquer ministério, temos que garantir que qualquer pessoa que está na frente de alguma coisa, que é líder de alguma coisa na igreja, seja apaixonado pelo que ele faz. Queridos, aqui está um grande segredo: ninguém gosta de seguir um líder sem paixão. Ninguém gosta de seguir um líder que não está motivado, que não está empolgado, que não ama de montão aquilo que ele está fazendo. Ninguém, nenhum líder desmotivado inspira naquilo que ele mesmo não está inspirado. Se você atua com crianças, com jovens, com casais, com música, você precisa ser apaixonado por isso. Você tem que gostar, você tem que transpirar isso, porque isso daqui é algo que é uma propaganda positiva. As pessoas que estão te assistindo, estão te vendo, eles falam: esse cara ama o que ele faz. A segunda coisa, como eu já disse, você precisa gostar de gente. Você tem que decidir isso na sua vida. Se você coloca alguém para liderar um ministério, que aquele ministério, olha só, aquele ministério, como eu já disse, e o único na igreja, a única exceção, que é um ministério que quase não envolve pessoas, é do almoxarifado, todos os outros envolvem. Tanto envolve pessoas com quem trabalham conosco, os quais trabalham conosco, como envolvem pessoas as quais nós queremos alcançar. Você tem que decidir se você gosta de gente ou não. Um líder, liderar a célula, vai exigir de você essa habilidade de lidar com pessoas, tanto os de fora como os de dentro. Eu lembro que teve uma vez que Deus teve que me confrontar nessa área, lá no norte, onde a gente nasceu, Santarém, e onde eu passei meus 16 anos agora, os últimos 16 anos da minha vida. É muito quente. Então, quando você termina de almoçar, a primeira direção que o Espírito Santo te dá é você tirar uma soneca. Você tem que dar uma dormida. É de Deus lá. Lá nós vamos ganhar 2 galardões por ter trabalhado lá. Uma pelas almas que nós ganhamos, outra pelo sol que nós suportamos. Não é tão quente o negócio que a professora colocou assim na lousa uma frase para os seus alunos. Ela estava ensinando português e colocou assim: o povo está morrendo de calor. E perguntou assim para os seus alunos: aonde que está o sujeito aí? Ele disse: em Roraima, professor. Agora, terminei de almoçar, como sempre o Espírito Santo me dirigia para a sonequinha. Entrei no meu quarto, liguei o ar-condicionado, porque eu tenho o privilégio de dormir numa queen, que quer dizer rainha, ao lado de uma queen, né? A rainha do Sabá, né? Então deitei lá, eu estava me ajeitando quando a campainha tocou. Eu falei: esta hora só pode ser o diabo.
Será que ele errou o endereço? Eu tocou de novo. Falei, meu Deus, mas como é que pode? Aí eu lembro que eu saí assim devagarzinho da cama. A minha janela dava para frente, para a rua assim. Nossa casa era um pouquinho recuada. Eu abri o blackout assim, dei uma olhadinha. Era uma irmã lá da nossa igreja. Quase que eu falo, Ave Maria. Eu falei, mas rapaz, por isso que, é exatamente, quando o crente não é cheio do Espírito Santo, é assim, o diabo fica usando. E eu fechei o blackout e falei assim, Senhor, eu não vou atender. E a campainha, eu não estou ouvindo, Senhor. Eu não estou ouvindo. Eu quero dormir. Eu lembro que Deus falou comigo claramente. Ele falou, meu filho, você precisa decidir. Você não é obrigado. Você precisa decidir. Para você ser pastor, você vai ter que amar pessoas. Se você não quiser, não tem problema. Você pode ser vaqueiro, criar bode, alguma coisa assim. Você precisa decidir hoje. E tem muita gente que quer ser um líder bem sucedido sem amar gente, sem amar pessoas. Tem pessoas que vai ser fácil de amar, tem outras que vai ser um desafio. Então, todos nós vamos ter que decidir. Você quer saber o que aconteceu, né, irmão? Eu falei, meu amor, você que tem coração de pastora, vai lá atender essa irmã. Ai, Jesus. Então, se você quiser, realmente você vai precisar superar esses desafios. Então, a segunda coisa é: sirva e ame as pessoas, nunca as use. Eu costumo dizer, os crentes, eles são quebrantados na maioria das vezes, mas eles não são abestados. Eles sabem a diferença entre um líder que quer investir na vida deles e um líder que está usando eles para autopromoção. E eu tenho aprendido uma coisa: você nunca vai querer levantar pessoas com a propaganda e com a motivação de buscar ajuda pessoal. Sabe, queridos, vem para cá para me ajudar, vem me ajudar a fazer minha igreja crescer, vem fazer o meu ministério crescer para eu aparecer. Toda vez que você mendiga a ajuda das pessoas, elas nunca te ajudarão a você pelas motivações erradas. Você tem que buscar a ajuda das pessoas, não com aquele negócio de, mana, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de alguém para multiplicar minha cela. Gente, por favor, ninguém quer se envolver no ministério infantil, pelo amor de Deus, eu estou ficando sozinha, igual colo de mel, não me deixe só, minha gente, não me deixem só, minha gente. Toda vez que você coloca a coisa assim, meio que mendigando ajuda, sempre parecendo que é para você, você não vai ter muito resultado. Eu tenho aprendido com o pastor Ibo o seguinte: você tem que saber apresentar a coisa. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas todas as vezes que você exige ajuda, você compromete a continuidade do projeto. Todas as vezes que você exige, tem uns que mendigam, tem outros que exigem. Você tem que ajudar. Não tem alternativa, irmão. Mas eu mas não tem, é você mesmo, irmão, é você mesmo. Mas eu não queria, pois é, irmão, mas vai ter que querer. Não funciona. A maneira correta de recrutar é: vamos conquistar juntos?
Vamos fazer junto isso para Jesus? Vamos realizar isso ou aquilo para Deus? Olha que privilégio que o Senhor está nos dando. Isso faz as pessoas crescerem no interesse. E a outra coisa que faz as pessoas quererem muito é quando você entende que seu papel como líder não é usá-los para promover o seu ministério. Você não foi colocado na vida dessa pessoa para ele trabalhar como escravo para você, mas você foi colocado na vida dele para você levantá-lo, para você promovê-lo. É a propaganda certa, a proposta certa, a conversa certa é: eu quero te ajudar a desenvolver o seu chamado, eu quero te ajudar a você se tornar aquilo que Deus projetou para a sua vida, eu quero ser um trampolim na sua vida, eu quero investir na sua vida. Eu nunca senti todos esses 34 anos na Igreja da Paz, servindo a Deus e a minha liderança, eu nunca senti um dia sequer minha liderança querendo me explorar. Nunca senti. A motivação de eu estar com eles, de eu estar envolvido com eles. As pessoas perguntam: como é que é isso? Você deixar a sua igreja, você deixar sua posição de pastor titular para estar lá fazendo parte da equipe pastor. Como é que é isso? Ele exigiu, ele pediu, ele mendigou? Nunca. Pelo contrário, a ideia é: vamos fazer um negócio extraordinário para Jesus juntos. Desde o comecinho do meu ministério, eu via o meu líder me dando oportunidade. A mensagem é: eu quero fazer você crescer, que você cresça e eu diminua. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Ou então vamos crescer juntos. Se nós estivermos na igreja local, olha aqui para mim, líderes colocados nesses ministérios estrategicamente, com esse coração, com essa visão, com essa prática, com esse modelo, não vai faltar voluntários na nossa igreja. Não vai faltar voluntários, porque todos vão querer se envolver. Quem que não vai querer estar perto de um líder desse, que não está explorando, mas só quer ajudar, só quer mobilizar e levar a pessoa a um outro nível? A terceira coisa: aprenda a vender o projeto. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: o cara não sabe vender o peixe. O pastor Ibe tem o dom de vender peixe. Ele faz a gente se empolgar de tal forma que às vezes a gente faz loucura. E se você quiser ser um líder que mobiliza multidões e treina bem elas, você vai ter que aprender essa arte de vender o projeto, de empolgar as pessoas. E Jesus era bom nisso. Jesus sabia vender o projeto. Jesus passava a coisa de forma empolgante. Jesus fez uma abordagem no mínimo interessante, para que aqueles caras, como disse Pedro: nós deixamos tudo para te seguir. Ele passa, vê Mateus ali, de repente ele fala: vem, segue-me. E daqui a pouco ele tem Mateus atrás dele, ele tem o André atrás dele, ele tem o Bartolomeu atrás dele, ele tem o Pedro atrás dele. Todos ocupados, todos envolvidos com alguma coisa, com alguma atividades até de sobrevivência. Mas de repente, você pode pensar assim: ah, mas Jesus era Jesus, ele tinha um poder, ele só dizia assim: vem, segue-me. E as pessoas vinham. Não era assim. Com certeza Jesus sabia fazer a abordagem, vender o peixe. Foi por isso que Augusto Cury o chamou de o maior vendedor de sonhos. Ele sabia desafiar as pessoas. E a proposta de Jesus é: venham, vamos juntos morrer. Extraordinário. E todos, um após o outro,
aceitaram o desafio e morreram por Jesus. Sabe, eu tenho uma boa notícia: esse Jesus que foi o maior vendedor de sonho mora dentro de você. Ele está dentro de você. Nós podemos ser tão bons quanto Ele, porque Ele disse: as obras que eu fiz, vocês também farão, e maiores obras farão. Nós vamos ser usados para arrastar uma multidão, pela força do nosso exemplo, pela força da nossa empolgação, pela força da nossa paixão, pela força da nossa motivação, pela maneira como o Senhor vai nos dar o dom e a habilidade de vender o projeto. E muitos vão se envolver nesse projeto. Agora, eu costumo dizer o seguinte: se você é um Moisés, pastor, eu sou pesado de língua, realmente eu sou um péssimo vendedor, não sei falar, não sei empolgar. Tudo bem, irmão, então trata de achar um Arão. Acha um Arão, porque você precisa de alguém do seu lado. Eu sempre gosto de usar o exemplo, quando eu ia em Santarém, muitas vezes, antes de terminar o Tadel, o pastor Geraldo, vocês conhecem ele, a maioria aqui, tem aquele jeitão dele, um grande líder, mas ele tem um jeitão assim mais, entendeu? Temperamento um pouquinho mais tranquilo, tal. Tem hora que ele está pregando, ele fala tão baixo que a gente tem que falar o que ele disse. E ele entendeu que ele tinha alguém na equipe dele que tinha essa potência, era o pastor Giovanni. Então eu lembro que ele sempre pegava o pastor Giovanni e colocava ele para encerrar o Tadel, com uma injeção de ânimo na galera. Então ele pedia para todo mundo ficar em pé e dizia: e agora? Nós vamos sair daqui e nós vamos fazer um estrago e tal. E dizia: agora presta atenção, eu vou colocar na tela. E aí, pensa assim, quando eu colocar na tela, imagina que você era um leãozão assim, que vinha em cima de uma mão. É você esse leão. E agora, presta atenção, o que você... Ele colocava o leão correndo. Rapaz, chega, arrupiava a gente. Saiu daqui hoje. Hoje eu vou quebrar o chifre de uns 10 demônios, em nome de Jesus. Pastor, eu não sei fazer. Acha um Arão para fazer para você. Você entendeu? Mas você tem que ter alguém, né? Alguém que apresente o projeto com muita empolgação. Nunca minta, né? Nunca minta. Nunca faça parecer que vai ser fácil, que não vai ter dor. Mas não seja pessimista demais. Apresente a coisa que vai ter desafios, vai ter adversidades, mas vai ter muita alegria, vai ter muita conquista. A quarta coisa que eu quero falar com você hoje é: respeite e estimule os dons e o chamado de cada um. Se você quer tanto manter os que já se envolveram no projeto, como recrutar novos para o projeto, aprenda a respeitar e a estimular os dons e o chamado de cada um. Você sabe por que muitas pessoas, nós descobrimos isso na prática, por que muitos não queriam ou não querem se envolver? Sabe por quê? Porque não é levado em consideração isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós não podemos eleger, primeiro, nenhuma área de serviço na igreja como a principal. Nós temos a tendência, e eu falo porque eu já estudei várias igrejas, e a maioria das igrejas tem a tendência de eleger um certo serviço, um certo ministério, ou uma certa atividade, uma certa atuação como a mais importante, a número 1, a bambambam. Tem igrejas que eles elegeram o círculo de oração. É mais ou menos assim: quem é do círculo de oração, esse está no melhor ministério da nossa igreja. Então, o que acontece? As irmãs, cada uma compra um vestido branco e vai para o círculo de oração.
porque o pastor diz que aquilo que é importante. Você chega em outras igrejas, o ministério bambambam, o mais importante é o coral. Aí até todo mundo quer ir para qual? Para aquele ministério, porque é o ministério que dá ibope. Mesmo que o cara não cante nada, mas ele quer estar lá. Tem outras igrejas que elegeram, acredite se quiser, as células. Mais ou menos assim. Na nossa igreja, o ministério bambambam, o número 1 principal é a célula. Mais ou menos assim. Se você estiver envolvido em qualquer outra coisa, não é importante, só se for nas células. E aí o que acontece? Muitos não querem ir para o coral, não querem ir para o círculo de oração, não querem liderar uma célula. E aí o que eles são? São desmotivados, são desprezados, alguns são criticados. Outros, o ministério bambambam é cura e libertação, o negócio é expulsar demônio, e sai agora em nome de Jesus. Então todo mundo vai para aquele ministério, que é aquele que o pastor mais exalta, é aquele que a igreja aplaude. Os outros é ministério do street dance. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: qual é o ministério principal, mais importante, mais interessante para um voluntário? É o ministério que ele ama servir, é o ministério que ele quer servir, é o ministério que ele gosta de servir, e é o ministério que ele faz bem. Então isso é uma igreja que respeita a diversidade de dons e chamados. Você deixa a pessoa à vontade, não forçando eles serem e fazerem o que não foram chamados, ou se sentem incapazes. Então nós temos que dar oportunidades. Primeiro nós temos que colocar todo o serviço na igreja, todos os serviços na igreja, no mesmo patamar de importância. O pastor Ebe sempre fala isso, eu acho isso nobríssimo. Ele disse, num domingo à noite, onde tem uns com criança, outros com adolescente, outros recepcionando, outros cuidando do carro, outros limpando o banheiro, e eu pregando, todos nós estamos fazendo um serviço com a mesma importância, porque o alvo é servir e ganhar as pessoas para Jesus. E lá na nossa igreja agora, no domingo, tem vários ministérios atuando, vários. E o desafio é realmente envolver mais e mais e mais pessoas. E tem um ministério lá, que é o ministério, e lá em São Paulo agora nós estamos numa tendência de que tudo é meio que em inglês. O brasileiro gosta de inglesar tudo. Então a gente está, um outro nome que a gente está chamando para a célula é Life Group. Life Group, grupo de vida. Mas é mais um nome. Nós fomos nos Estados Unidos, tem uma igreja lá que chama Life Group. Pastor, gostei desse nome, vamos chamar também. Mas se quiser chamar grupo familiar, célula, fica à vontade, o nome não é importante. Nós temos lá também o Difflin Conference, Love Conference. Então a gente vai dando uns nomes assim em inglês para ficar meio chique. Então tem o ministério do banheiro, então é o Bathroom Ministry. Fica mais chique. O cara fala, onde você trabalha, meu? Qual ministério? No Bathroom Ministry. Tá lá com uma luva amarela na mão, um rodo. Mas ele está fazendo o que ele ama, o que ele quer. E ele sabe, para Deus não importa se eu estou no banheiro ou o pastor Ebe no púlpito pregando. Importante que nós estamos servindo a igreja. Há uma atmosfera tão gostosa. Nós temos que separar tempo para ouvir cada pessoa qual é o seu chamado e parar com esse negócio, mais ou menos assim, ó, aquela ideia de você é meu discípulo, você obrigatoriamente tem que se envolver no que eu estou envolvido. Ah, é? Eu quero continuar sendo seu discípulo, eu gosto do discipulado, eu amo você, aprecio os seus conselhos, mas o meu chamado é diferente do seu.
Não, mas você é meu discípulo, você vai para o Bathroom Ministry. Não. Você tem que respeitar e valorizar o chamado daquela pessoa. Senão você desmotiva. É meu discípulo? Eu sinto que eu devo trabalhar no ministério infantil. Beleza, mano, vá lá no ministério infantil, te abençoo. Mas o líder lá não me importa. Onde você vai estar envolvido não tem nada a ver com o nosso vínculo de discipulado. Isso é muito gostoso, porque todo mundo fica assim com aquela sensação de liberdade, de eu posso servir onde eu gosto, onde eu amo, onde eu sei, onde eu quero. Isso é muito gostoso. Não tem que ir para o ciclo de oração. Então, eu costumo dizer, muitos vão começar a pensar onde trabalhar depois dessa conversa. Nem todos estão prontos para ser um líder aqui ou ali, ou de célula, ou de ministério, mas todos estão prontos para serem um iniciante. Nem todos serão líder de célula, mas todos podem contribuir para uma célula crescer e multiplicar. Todos podem contribuir. Sabe, queridos, vou te dizer uma coisa: coloque cada um para fazer o que eles sabem e amam fazer. Uma das grandes sacadas das igrejas inteligentes, vou te dizer agora o que é colocar o crente certo no lugar certo. O crente certo no lugar certo. Uma das maiores vantagens das igrejas, das empresas e das células sobre outras igrejas, sobre outras empresas, sobre outras células, é o que eu chamo de uma boa distribuição dos dons e talentos. O que faz uma igreja se destacar sobre a outra, não que a gente está querendo isso, mas é um resultado inevitável, é a gestão dos dons. A gestão dos dons. O pastor, o líder que sabe alocar as pessoas certas no lugar certo. É isso que faz o resultado ser diferenciado. Eu costumo dizer que a habilidade de um técnico de futebol consiste em identificar a melhor posição que aquele ou cada jogador atua e fazer a escala de acordo com essa habilidade. Isso que é a grande sacada de um técnico de futebol. Saber onde cada jogador seu atua melhor e fazer a escala de acordo com essa habilidade. Quinta coisa: seja exagerado nos elogios e comedido nas críticas. Hoje, muitos ou estão saindo ou não querem entrar, porque falam assim: meu Deus, é só na muleira. Quando a gente acerta, não se ouve nada, e quando a gente erra, a paulada canta. E isso é um fator que faz uma enorme diferença no nível de motivação e de envolvimento das pessoas numa célula, numa igreja, no ministério. Isso vai refletindo, porque isso se torna uma cultura de atuação na igreja. Agora, de todas as dicas que eu estou te dando, essa é a mais difícil para mim, porque naturalmente eu sou um líder que por até algum tempo atrás, minha esposa sabe, eu achava assim: elogio é para os fracos. Quem precisa, quem mendiga, quem reclama, quem fica esperando elogio, é porque não tem automotivação. E eu acreditava nisso. Eu pensava assim: eu não preciso de elogio. Se minha liderança me der um tapinho na costa e falar: muito bem, meu filho, você saiu bem, beleza. Se não, meu irmão, eu estou no mesmo gás, eu vou em frente. Mas eu sou eu, nem todo mundo é o Sabá, graças a Deus. E eu tenho aprendido que elogiar faz
muita diferença. E nós temos que, nesse aspecto, aprender duas coisas: melhorar no elogio e diminuir as críticas. Porque eu também já era o contrário, eu já era bom para criticar. Mas eu estou entrando em crise. Deus sabe que essa é uma das minhas orações. Porque dentro de casa é o meu laboratório, eu tenho que crescer dentro de casa. Elogiar mais minha esposa, meus filhos, eles sabem disso. Mas eu estou levando tão a sério, que eu tenho no meu tempo sozinho com Deus, eu tenho um roteiro de tempo com Deus, e eu tenho uma lista de pedidos de oração, pessoal, familiar, e etc, etc. E um dos pedidos que está nessa lista pessoal é: Senhor, me ensina a elogiar mais e criticar menos. Me ajuda, eu preciso. Reconheço que eu preciso crescer nisso. Uma das razões que alguns não querem se envolver é porque tem medo de errar e de não dar conta. Outros desistem porque seu treinador é implacável com os erros dos novatos. Então eu quero te deixar essa dica aqui. A sexta coisa é: aprenda a dividir os despojos e dar os créditos para quem merece e é digno dos créditos. Eu tenho aprendido que distribuir os despojos é mais ou menos assim. Quando Davi perseguiu os seus inimigos que saquearam a sua cidade, levaram suas mulheres e seus filhos sequestrados, nessa perseguição alguns soldados ficaram cansados porque já vinham 3 dias de viagem. Aí encontraram e depararam com a tragédia. Alguns deles, uns 200, não aguentavam, tão exaustos. E os outros foram. Davi abençoou, eles ficaram com a bagagem. Quando eles conseguiram tudo, recuperaram suas esposas, pegaram tudo que os seus inimigos tinham levado e roubado de outras nações também, foi uma grande conquista, não só da guerra e nem só pegar de volta o que era seu, mas até o que eles tinham roubado de outros agora era de Davi. E Davi, de uma forma nobríssima, dividiu, apesar que alguns não queriam, mas ele falou: todos vão receber parte do despojo. Os que foram, os que ficaram. Ah, mas ninguém foi para guerrear e brigar, e enfiar a faca no bucho dos outros. Eles ficaram lá deitados, encostados a cabeça na bagagem. Mas Davi reconheceu que aquele serviço era importante também. E quando eles voltaram, receberam partes iguais. Por isso que o sucesso, a conquista de uma igreja, de um setor, de uma célula, tem que todos receberem parte do despojo. Dá o crédito. Eu aprendi uma coisa com o pastor Ibe. Sempre que perguntavam assim sobre a razão do sucesso dele, se você já viu ele dando entrevista, vai notar isso. No YouTube tem alguma entrevista. Ele sempre responde assim: tudo isso é por causa de Jesus, é por causa do Espírito Santo. Tudo isso também por causa da liderança maravilhosa. Eu não posso pensar em líderes melhores do que os meus líderes. Também a razão de tudo isso é por causa da minha família, minha esposa e meus filhos. A razão de tudo isso é por causa da equipe maravilhosa. Eu sou o pastor mais feliz porque eu tenho a melhor equipe do mundo. A razão de tudo isso é por causa da igreja maravilhosa que Deus tem me dado. Ovelhas tão preciosas. E é apesar de mim. Olha só, ele foi distribuindo o crédito para todo mundo. Ninguém ficou de fora. Ninguém. E ele sempre fala o seguinte: todo bom líder é assim. Todo bom líder sabe a hora de olhar para a janela e para o espelho.
que quer dizer isso? Todo bom líder sabe que quando tudo vai bem, quando o sucesso é notório, quando o progresso está acontecendo, ele tem que olhar para a janela, ou seja, dar o crédito para outros. Quando o negócio está quebrando, está falindo, está dando errado, ele tem que olhar para o espelho e falar: fui eu. A culpa é minha. Isso faz uma grande diferença para que as pessoas se sintam motivadas a se envolver, a arregaçar a manga e a participar mais. Tem um ponto aqui que eu vou pular e eu quero terminar com esse aqui, o último. Aprenda a celebrar resultados. Preste muita atenção. Aprenda a celebrar todos os resultados. Isso tem sido algo muito forte para mim nesses últimos meses. Você sabe que uma das coisas que desestimula as pessoas de uma equipe, e também aquelas que nunca entraram para uma equipe e não querem entrar, geralmente, muitas vezes, preste atenção nisso aqui, querido, a coisa está ligada com a atitude daquela liderança, porque ela se torna uma liderança muitas vezes amarga, irada, frustrada, entristecida, decepcionada, acabrunhada. Sabe por quê? Porque os alvos, as metas, os planos não foram alcançados, e aquilo afeta tanto o pastor, tanta liderança, tanto o líder de célula, que ele passa a ser uma liderança que reflete um sentimento de culpa, responsabilizando as pessoas por não ter acontecido, por não ter alcançado, e ele se torna uma pessoa que perde a oportunidade de celebrar tantas outras coisas boas que está acontecendo em sua volta. Eu estava numa certa cidade e o pastor da igreja que eu estava, eles tinham terminado de sair de um projeto de GE. Ele lançou um projeto, fez uma mobilização uns 3 meses atrás, e o alvo deles era alcançar ou começar X GEs, alcançar não sei quantas novas decisões. Tinham lá vários alvos. Chamou a igreja, mobilizou, oraram, jejuaram, e vamos lá, deu tiro de largada, e você sabe que a igreja respondeu, e muitos se envolveram e tal. Só que no fritar dos ovos, na apuração do relatório, Jesus fez isso, chamou seu povo depois e vamos apurar aqui, vamos avaliar. Aquele pastor estava muito triste, ele ficou chateado, ele estava brabo com a igreja, que mesmo que tantos se envolveram, suaram a camisa, se doaram, começaram, e realmente eles alcançaram um número muito significativo, mas não chegaram naquele número que ele tinha estabelecido. Eles tiveram muitas decisões, mas não foi o número que eles tinham estabelecido, e ele estava acabrunhado, entristecido. Quando convocou a igreja, a palavra era a vontade. Graças a Deus que eu cheguei lá, eu chamei ele para o lado e falei: não faça isso, porque você vai jogar um balde de água fria nessa galera. E eu lembrei que eu tinha passado por essas mesmas circunstâncias. Eu lembro que teve uma época no meu ministério que eu não tinha aprendido esse princípio do celebre todos os resultados. Eu voltava para casa às vezes depois de um culto de celebração acabrunhado, triste, para baixo. Por quê? Porque não converteu tanta gente, porque eu olhei e vi que a família do fulano não estava lá, porque no meio da pregação alguém levantou e foi embora, acho que porque não gostou da pregação. E eu estava deixando um monte de fatorezinhos, picuinhas, coisas que o diabo queria ampliar
me fazia um pastor triste, um líder triste, e não sei porquê eu ficava com raiva da igreja, ficava com raiva dos irmãos. A culpa é do discipulador que não foi atrás, aquele líder de célula. E aquilo estava me drenando, me fazendo mal por dentro. Foi quando Deus falou comigo sobre isso aqui. Se você quer ver a igreja motivada, você tem que aprender a celebrar todos os resultados. E eu falei para aquele irmão, não foi os 300 GS, mas foi 100 e pouco, meu irmão. Celebre. Nós não fechamos um ano com as 100 células que a gente queria, mas fechamos com 70, foram só 20 células, mas foram 20, é um resultado. Nós temos que aprender a celebrar. Não foi o número de almas que eu queria convertida, mas converteu. Vamos celebrar, vamos aplaudir, vamos fazer uma festa do arromba com aquele resultado. Foi um só, mas já vale a pena. Os anjos fazem lá no céu uma festa, por que a gente não faz aqui uma festa com um também? Ah, pastor, mas aqui não cresceu nada, a gente começou o ano com 10, estamos terminando o ano com 10. Celebre, isso é um resultado bom, porque poderia ter fechado 2, 3, não fechou, é um resultado bom. E você sai caçando o que deu certo, o que é um bom resultado, e sai aplaudindo, e sai reconhecendo, e sai falando, e sai badalando. Mostra o quanto você está feliz, mostra, agradece, faz uma festa, celebra, fala, você não multiplicou, não, mas parabéns, pelo menos não reagrupou. É um resultado bom? Claro que é. E eu tenho aprendido que quanto mais nós aprendemos a fazer essas coisas, mais as pessoas se sentem felizes. A atmosfera que nós como líderes produzimos afeta tanto os que já estão permanecerem, como os que não entraram a começar a entrar. Então celebre, o líder não desistiu, o anfitrião é fiel e dedicado, não se perdeu nenhum, não cresceu, mas também não diminuiu, não ganhou, mas sementes foram plantadas, vamos celebrar as sementes plantadas. Não alcançamos o alvo, o número de decisões, mas conseguimos levar 100 novas pessoas, e eles conseguiram um resultado tão extraordinário. Quando eu falei com ele falou, pastor, obrigado, porque hoje ia ser o dia da bronca, e hoje eu quero celebrar, porque nós temos que aprender o seguinte: eu mirei nas estrelas, só alcancei até a lua, vamos celebrar, porque chegamos na lua, isso é um bom resultado. Amém, meus amados? Então eu queria deixar com vocês essas pequenas dicas que podem com certeza fazer uma diferença nesse processo de mobilizar um exército para conquistar pessoas para o reino de Deus. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho.